Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Wagner e eu estou aqui para apresentar o meu canal, O Chamado da Fênix. Por que o Chamado da Fênix? Porque a Fênix para mim representa o meu Plutão, que eu tenho forte no meu mapa. E foi ele que me trouxe até aqui, porque eu quero falar um pouco, né, dessa Fênix, de como eu morri e renasci. E como eu sobrevivi durante 47 anos sob padrões kármicos, né? E hereditários, assim, herança familiar, que me fez travar por 47 anos. Esse canal aqui eu estou apresentando para compartilhar com vocês. Eu gosto muito da astrologia, estudo muito astrologia. Eu sou taróloga também, jogo tarô, trabalho com mesa radiônica, né? E apometria. Então, eu estou apresentando para compartilhar um pouco da minha jornada de autoconhecimento. Eu ainda estou me conhecendo, né? Eu já venho desde 2019 trabalhando nisso. Eu dei uma parada, voltei de novo, né? E então agora eu estou aqui, quero compartilhar um pouco dessa minha jornada e aqueles que se identificar comigo, que quiser se inscrever no canal, né, deixar comentários aí, assim que eu puder responder, eu vou estar respondendo todos vocês. Então, eu caí no porão da casa 12, minha casa 12 do meu mapa natal. E ali eu tenho os inimigos ocultos, eu tenho 4 inimigos ocultos ali, que eu não sabia lidar com eles. Embora ter feito, eu fiz o meu mapa natal já faz muito tempo, em 2019, mas eu não soube lidar com ele, porque assim, a maneira que ele foi posto ali para mim, as casas, signos, planeta, tudo, eu não consegui me identificar muito assim dentro da minha história. Então eu ficava estudando e procurando mais sobre aquele signo, mais sobre aquele planeta, e eu não conseguia assim identificar o que tinha, o que aquilo ali tinha a ver com a minha história. Aí eu fui atrás da casa 12. Comecei, casa 12, casa do karma, casa da espiritualidade, reforma íntima, né? Então eu comecei a estudar mais a minha casa 12. Aí ali eu vi padrões, né, hereditário que eu trago comigo, consegui ver também meus traumas de infância, né, pela posição da minha lua, e os meus medos ali ocultos, né, que eu não queria enxergar, os meus desafios também. E quando Plutão tocou em Aquário, que Aquário é minha lua, quando Plutão tocou na minha lua em Aquário, ele chegou e falou assim para mim: agora não dá mais, agora é só morrer para renascer de novo. Se tu conseguir, né? Porque são 47 anos de luta e repetindo ciclos e repetindo padrões sem saber, sem entender, porque eu procurava ajuda, né? Eu fui em vários terapeutas, eu participei de várias terapias, mas eu não conseguia me encontrar. Isso aí já dizia as minhas próprias emoções, né, aquariana, então eu não conseguia me encontrar, né. Aí eu comecei a lutar por mim mesmo na minha jornada de autoconhecimento. E aí eu comecei a estudar o meu mapa astral e comecei a pesquisar muito e comecei a ver padrões ali, né, que familiar assim e karmas, né, de vidas passadas. Isso para quem acredita. Hoje eu acredito. Antigamente eu não acreditava, mas hoje eu já acredito nisso, né? Minha consciência já está aberta para isso. E ali eu comecei a ver os vilões, os 4 vilões que eu carrego comigo. E ali eu tenho os meus vilões, até anotei aqui, de humilde espiritual, que tudo que eu faço eu não posso cobrar. Vítima, me vitimizar diante dos problemas, das situações. Amor escravo, trabalhar, doar, sem receber nada em troca, calada. Pena burra, olhar para a pessoa e a pessoa ver que tu tem ali capacidade de ajudar ela num direcionamento ou
seja a ajuda que for, e tu não cobrar nada por isso, porque tu acha assim que tu tem que fazer de graça, né? E o ralo, que a casa 12 é a casa de peixes, é onde tu tem peixes no teu mapa, é onde está o teu ralo. É onde o teu esforço, o teu trabalho, o teu dinheiro, o teu valor vai tudo pelo ralo. Por quê? Porque peixes, o arquétipo de peixes, ele tem aquele arquétipo que quando ele tá na luz, ele tá no cardume dele ali, ele tá espiritual. Ele entende, ele tem a conexão, ele tem a sensibilidade, né, para entender. Mas quando ele tá na sombra, ele vira vítima, ele vira vício, ele vira um comportamento de muitas mentiras, né? Não estou ofendendo ninguém, estou falando do arquétipo. E para mim, ali dentro da casa 12, eu tenho bastante planeta, né? E signos ali dentro preso. E o meu mapa, ele é interceptado. Então foi o que me ajudou e atrapalhou, né, a não entender ele no momento que ele foi feito, né? Então, eu não entendi ali que eu tinha casas interceptadas, signos interceptados, né? Casas vazias também. Então, eu não entendia, porque ali não vinha explicando, por que a casa tal tá vazia, não tem aspecto. Não vinha. Daí eu fui atrás para ver. E quando eu descobri que tudo que está ali dentro da casa 12 é tudo aquilo que a gente não quer ver, mas é o que a gente precisa ver, que a gente precisa saber, para a gente precisa transformar essa dor, curar essa ferida e renascer das cinzas como a fênix. Não tem como não olhar para isso. E aí foi quando Plutão tocou em Aquário na minha lua, que foi onde o caos realmente veio para minha vida. E aí eu comecei a ter aquela jornada, né, da solitude interna comigo mesmo. Comecei a olhar para dentro de mim, por que eu repito padrões, por que o ciclo se repete sempre, ano após ano, eu não saio do ciclo. Eu sempre me doando, trabalhando, quanto mais eu trabalhava, menos eu prosperava, sempre sem dinheiro, sempre travada, sempre faltando algo. Falava, ninguém me entendia, ninguém me compreendia, me sentia um ET mesmo, como se diz, né? Não me encaixava nos grupos, me sentia completamente diferente. E foi onde foi onde eu descobri aqueles inimigos ocultos ali que são padrões, né? Kármicos que eu trago, e foi onde eu comecei a trabalhar cada um deles. Sem contar que também na casa 1 ali, eu não sabia quem eu era, né? Por ter o sol ali também, eu não sabia quem eu era. Então já também é um karma de identidade, por causa desses padrões da casa 12. Então a casa 12, para mim, ela é o meu porão eterno, né? Interno, quer dizer. E esse porão aí, ele realmente estava atolado de mentiras, de segredos, de exclusões, de mentiras, sujeira, né? E eu não queria olhar para aquilo ali. E dentro da minha casa 12, eu tenho Virgem, eu tenho Mercúrio, eu tenho Vênus, eu tenho Saturno, eu tenho Leão, eu tenho uma galera ali dentro. E aí, então, eu não sabia entender essa casa, né? Então, eu não entendia, assim, porque eu me sentia desvalorizada, me sentia sem valor nenhum, me sentia vítima da situação. Eu me auto-sabotava, um autoperfeccionismo extremo em tudo que eu fazia, nada estava bom, porque para mim tinha que estar perfeito, né? Eu não entendia que o feito é melhor que o perfeito, então eu queria as coisas perfeitas. Me iludia muito também em romances
né, amorosos, assim, a vida amorosa também eu me iludia muito, porque Vênus ali, né, ela não conhece Vênus na casa 12, ela não conhece o valor dela, ela não sabe, a pessoa não sabe o valor que tem, né, então ela não se acha capaz. E para ela, essa história de que Vênus na casa 12 é o amor incondicional é mentira, porque isso daí foi uma coisa que foi imposto para ela ali, por ela não conhecer o valor dela. Então ela acha assim que tudo que ela faz tem que ser de graça. É doação, é o amor incondicional. Então quer dizer assim que de repente tu é uma médica e tu não se acha capaz de ganhar o valor que tu quer ganhar. Então trabalha pelaquela migalha sendo uma doutora, sendo uma médica. Então eu não conseguia reconhecer esses padrões kármicos que eu trouxe comigo, né, para resolver nessa vida. Então, ali também, a casa 12 também ela é o útero, né? Então, tu nasce ali, tu vem para casa 1, né? Então, todas as inseguranças, todos os medos, incertezas que a minha mãe também passou na minha gravidez, ela passou para mim, né? Então, na realidade, eu vim muito mais com a vida dela do que com a minha própria vida. Então eu não me entendia por que, que eu não parava emprego, por que, que tudo era difícil para me conquistar, a meta que eu queria bater, o valor, o dinheiro que eu queria ganhar, tudo era muito difícil. E sempre trabalhando dia e noite e nada acontecia. E foi onde um dia eu parei, não consigo mais, não posso mais, eu tô adoecendo. Daí começou, Saturno tocou ali, começou a atingir meus ossos, né? E eu de repente comecei assim a ter dor em todo o corpo, eu não podia nem tocar aonde tinha osso doía. E aí eu comecei a adoecer, comecei a querer me dar depressão. E foi um momento que eu parei para rever mais. Eu disse: não, agora eu vou me estudar, já que eu não consigo me encontrar em grupo nenhum. E aonde eu vou, falam isso, falam aquilo, falam isso, eu faço e não adianta, então eu vou ver por mim mesmo. E foi onde eu achei esses padrões aí. Então, né, Virgem ali, ele é muito crítico. Então, o que que eu tinha na sombra? Que eu não conseguia enxergar o meu autoperfeccionismo em fazer as coisas, em achar que nunca tá bom, né? Fazer, refazer, fazer, refazer, a crítica, né? A autocrítica para mim também, né? E me criticar, acabava criticando também o outro, né? A falta de valor, né? Porque a minha Vênus ali, não, como ela não consegue saber o valor dela, né? Então, não saber cobrar, não saber precificar, não saber. Tem de graça, faz aquilo ali de graça, ajuda de graça, ou um preço baratinho, e assim era. E, e Mercúrio ali dentro também, Mercúrio na casa 12, ele fica assim, como é que eu vou dizer? Ele não é, ele é elemento ar e terra, né? Então, na casa 12, ele não, no intelecto não funciona no raciocinar e né, eu penso e logo já sei. Não, ali tu tem que sentir. E eu não trabalhava o sentir, eu trabalhava só o mental, né? Então, a maneira que eu pensava era a maneira que eu estava transmitindo para o meu sentimento. Então, se no meu pensamento era escassez, os meus sentimentos se tornavam escassos também. Então, por isso eu não conseguia prosperar, não conseguia sair do lugar. E quando eu descobri esses padrões, eu comecei a trabalhar um por um. E em 2020, eu morava no Rio Grande do Sul. E de repente eu botei na cabeça que eu tinha que me mudar. Aí vim embora para Santa Catarina, que é onde eu tô até agora, e mudou muita coisa mesmo na minha vida. Mas igual aqui, as travas começou a aparecer, as dificuldades começou a aparecer. E quando chegou em 2024, de 2024 eu fui levando, empurrando com a barriga, mas quando chegou em 2024 eu disse, não, agora não dá mais, eu tenho que realmente saber
o porquê de tudo isso na minha vida, né? Se eu tenho vários cursos, eu tenho um ensino superior incompleto, mas eu tenho capacidade de arrumar empregos bons, tenho capacidade de sair da situação. E por que que eu continuo travada? Por que que a minha vida não anda? E foi aonde estudando o meu mapa natal, eu mesma, pesquisando, estudando, que eu fui ver as travas que eu carrego comigo. E agora eu me sinto já mais confiante para poder dividir, compartilhar isso com vocês, porque talvez hoje possa ser que tenha, né, alguém que se identifique comigo com esses mesmos aspectos e que a gente possa trocar ideias aqui. Então eu vou ficar muito faceira se vocês quiserem deixar um comentário, quiser deixar algum padrão, algum inimigo oculto ali que a gente possa trabalhar junto, conversar um pouco, né, sobre astrologia, tudo, e que a gente possa desenvolver nessa jornada, né, de autoconhecimento. Eu vou tirar aqui um arcano do tarô para ver o que ele diz para nós sobre essa trajetória aqui. O que ele tem a dizer. O tarô me ajudou muito também nessa jornada, estudar os arquétipos, me entender, me encontrar dentro deles. Cortando aqui. Ó. Vamos ver aqui. Escolher um. Vamos ver aqui. Olha, o Sol. E o que o Sol tem para dizer? Que legal, ó. Depois do porão da escuridão, da casa 12, o Sol bate na casa 1, que é a minha casa, onde eu tenho, né? Eu sou Libra, né? Sou Libra com ascendente Libra, né? Vocês já veem então. E então eu tenho estélio dentro da casa 12, dentro da casa 1, dentro da casa 5 e dentro da casa 10. Tem muito que ser trabalhado. E o Sol fala aqui de clareza, né? De clareza, de realização, de que quando se trabalha bem o Saturno, ele te tira da limitação, porque Saturno ele é estrutura, ele é construção, né? Ele é limitação, Saturno, né? Ele é o pai ali, né? Na casa 12 ele é o pai severo, né? Ele te cobra, ele te limita, te dificulta bastante coisa, mas quando tu aprende a lição ali da casa 12, tudo, né, que tu tocar vira ouro, e o Sol traz essa clareza, vem dizer que sim, que tanto tu como eu temos merecimento, né, do Sol brilhar, da nossa estrela brilhar, né. Então é uma carta muito, assim, rica, né. Esse arcano aqui é um arcano muito positivo, muito bom, assim, eu gosto muito desse arcano. Então eu fico por aqui, agradeço vocês, né? Se vocês quiserem deixar um like, eu vou ficar muito feliz. Se vocês quiserem se inscrever também, eu agradeço muito. Um beijo para vocês, até mais.